Olá, amigos do programa Parada Obrigatória. O programa já está no ar, não zapeia não. Teremos reprises dos melhores momentos dos programas Parada Obrigatória de 2026, devido a muitas convenções, começo de campanha, e eu estou muito no corre-corre, no vucu-vucu. Programa Parada Obrigatória é reprise dos melhores momentos de 2026. Setembro estaremos de volta. Então, segura aí. Vamos começar primeiro com a matéria Parada Tour e, na sequência, o suprassumo do programa Parada Obrigatória de 2026. Lembrando sempre que o apoio é do site Parada Notícias, também é da Casa da Uva, Água Minalinda, Dr. Orestes Polo, a grife da cirurgia plástica. Então você não pode zapear, não. Não ia me esquecer, não. César Cassol Calcário. A agricultura de Rondônia é antes e depois do calcário do César Cassol. Parada já está no ar. Zapeia não, vou tomar uma água Minalinda e volto já já com vocês. O Parque Jardim das Mangueiras, mais conhecido como Skate Park, está no coração do bairro Cuniã, em Porto Velho. Se tornou uma excelente opção para os moradores que gostam de uma boa caminhada ao ar livre, prática de atividade física ou ainda a contemplação da natureza, já que o parque é uma área verde dentro da cidade. Há pistas de caminhada, half para a prática do skate e academia ao ar livre. Desfrute de uma caminhada entre as árvores. Uma tarde de lazer em contato com a natureza pode renovar suas energias. Em meio à natureza totalmente preservada, há 23 anos cuidamos da origem da água mais pura do estado, com a leveza que só a captação subterrânea, protegida por camadas naturais, pode proporcionar. Água mineral Minalinda se destaca por ter o maior pH, tecnologia e sustentabilidade caminhando juntas. São mais de 1000 placas solares. 9 tanques de aço inox garantem armazenamento seguro e controlado. Sistemas digitais e envase 100% automático asseguram uma água pura do início ao fim. Um rigoroso controle interno, com análises físico-químicas e microbiológicas, comprova a qualidade e a segurança. De 300 ml a 20 litros, Minalinda oferece a solução ideal para cada momento do seu dia. Beber água mineral é cuidar do corpo, do metabolismo e da saúde. Escolha a pureza, escolha a tecnologia, escolha água mineral Minalinda, a única de Rondônia com maior pH. Doutor, o silicone cai, eu tenho que trocar minha prótese? Preste atenção nesse vídeo que eu vou dar dicas muito importantes sobre esse assunto. Então, respondendo a primeira pergunta, o silicone, ele cai se for colocado por cima do músculo. Aí chega um determinado ponto que o peso da mama junto com o silicone faz com que essa pele vai cedendo e ele cai. Quando a gente coloca a prótese intramuscular, né, no caso da técnica duoplane, faz um sutiã interno para sustentar essa prótese, a prótese não cede mais. Porém, se você tiver uma glândula com maior volume e a pele fina, a própria mama pode ceder. O silicone vai ficar na posição correta, mas aí a mama cede. Então, nesses casos, é interessante às vezes fazer um esvaziamento, deixar a mama
mais leve e também podemos tratar essa pele com bioestimuladores, com laser. Isso vai permitir que você tenha uma durabilidade maior da cirurgia da sua mama. Por que eu falo isso? Eu tenho 26 anos de cirurgião plástico e a gente vem observando inúmeros casos. Tem pacientes que eu coloquei prótese há mais de 20 anos, eram pacientes praticamente sem mama nenhuma, pele grossa, bastante derme, né? Derme espessa. Essas pacientes eu coloquei e estão até hoje com a mama linda. Tiveram filhos, não caiu. Por quê? Porque não exerce peso. A mama é muito leve e a pele é muito espessa. Isso permite que a cirurgia dure muito mais anos do que o normal. A segunda pergunta, que é sobre a prótese, hoje não é obrigatório mais trocar a prótese com 10 anos. A gente pode ir acompanhando essa prótese, fazendo os exames de rotina para investigação do câncer de mama, e só será necessário trocar numa eventual ruptura desse silicone, que é uma coisa muito rara de acontecer. Muitas mulheres deixam de fazer essa cirurgia com medo de ter que repetir o procedimento novamente. Você conhece alguém com esse medo? Marque ela aqui. Estamos recebendo hoje ele, poeta, ator e diretor teatral, educador popular, ele que eu chamo de menestrel, Mado, presente e obrigado no Parada Obrigatória de hoje. Mado, seja bem-vindo, é bom te receber aqui. E o que o Mado anda fazendo que eu não tenho visto muito Mado nas... Ou você não é das mídias sociais, você é da época do rádio ABC, a Voz de Ouro, da Rádio Eldorado, tu parou no tempo não, né? Fala comigo. Não, eu não parei no tempo. As rádios, elas são um instrumento popular, né? Claro. Sempre em evidência, nunca cai, né? Sim, sim. Mas eu fui ouvinte da Rádio Difusora do Guaporé com 10 anos de idade. Ah, mas isso aí chegou junto com o Marechal Rondon. Isso aí é da época do Marechal Rondon, pô. Nós estamos falando de mais nova, Eldorado. Pois é, eu tinha 10 anos de idade. Da Difusora, aí tinha o Boquiléu. Boquiléu era um cara que era o locutor da Rádio Difusora do Guaporé. Aí... E tu ficava só? Menino, né? Criança. Uhum. Aí ele... Um gringo deu um livro para ele. E aí? Um livro de... O Book de Léo. Era o livro de Léo. Uhum. Aí ele fazia o programa, ele foi... Ganhei um livro aqui do gringo, ó. Book de Léo. Aí botaram o apelido dele de Boquiléu. Boquiléu, um personagem da cidade. Mado, o negócio é o seguinte, você, eu te admiro pela sua veia cultural, artística. E quando é que Mado, molequinho, falou, cara, eu quero fazer isso pra minha vida, eu quero ser ator de teatro, eu quero escrever minhas poesias, eu quero dirigir depois teatro, eu quero ser poeta. Você não acordou um dia e falou assim, quero ser isso. Foi aos poucos, com que idade? Mais ou menos. Eu acho que aí eu passei em frente ao Banco do Brasil, eu digo, meu Deus do céu, eu não quero ser caixa de banco nunca, né? Quero trabalhar. Assustou? Me assustei, né? Era um terror aquele negócio ali, né? Era muita gente. Não vou enquadrar a minha vida num espaço desse, não cabe, né? Porque você tinha a cidade ela era muito natural, era natureza mesmo. Sim. Tinha uns quintais, era muito quintal na cidade, né? Não tinha muitas árvores na Carlos Gomes, eu imagino. Carlos Gomes não tem uma árvore, cara. Aí você falou assim, não, banco eu não quero. Não. Servidor, esse negócio de servidor tá sentado. Porra, muita doideira isso. Aí tu começou me traumatizou isso. Aí tu começou a bolar o quê pra começar, pra sair? Aí eu comecei, meu irmão, ele tinha uma intuição interessante que era encenar. Eu era moleque, ele me chamava aí ele assistiu o filme de Bang Bang, né? E era tudo legendado, né? Sim. Roger, a expedição de Tarzan, a expedição selvagem, a morte de Cristo. Omar Sharif, o Lawrence da Arábia. Vocês estão de Não, esse aí é novo, né? Esse é moderno, já ganhou Oscar. É mesmo, Era aqueles Bang Bang. E aí, o teu irmão que te levou pra essa veia? Não, ele ia pro cinema, ele ia assistir o filme, porque eu não podia entrar, né? Ele encenava as películas lá, as partes lá, e ele me chamava para contracenar com ele.
Foi mesmo, teu Porra, primeiro aí diretor daí- foi teu irmão. Foi, o cara, assim que eu... É aquele falante, É, que mas tava falando dele, aquele falante? Não. Não, aquilo ali é outra grossura. É outra tendência. É outra tendência de ser humano. Outra tendência. Esse era a E figura... aí tu tinha quantos anos nessa época que o teu irmão começou a encenar? Ele via no cinema, falava, você vai ser coadjuvante. Eu vou ser o ator principal. É. E você era coadjuvante dele quantos anos? Aí tinha eu tinha uns 10 anos de idade, eu acho. Aí ele tinha 2 redes dentro do quarto. As redes eram o cavalo. Ele montava num cavalo e eu montava no outro cavalo. Cara, a criatividade. E a criatividade. Pô, mano, só tinha rádio, né? A rádio era aí, tinha as novelas na Que rádio. você ficava pensando, né? Novela, né? É. Cara, Aí ele falava, ele enrolava a língua, né? Porque não sabia. que ele queria falar inglês. Aí ele, aí ele, responde, pô, como? Aí ele, Aí eu, e isso é uma linguagem, aí eu estudando teatro, é uma linguagem do teatro, pô. É o corpo É o também. gramelô. E o corpo fala também, né? É, o Mano? gramelô. E quem passasse na beira do quarto, tem alguém pegando espreita aqui que estão falando, não é não? Porque tem atores, Que linguagem essa de teatro tu falou? aquele Chapeuzinho, história do Chapeuzinho Vermelho, acho que foi o Antunes, um grande diretor nacional, ele montou só com essas linguagens, né? Chapeuzinho Vermelho. E se entendiam? Sim, aí tem uma preparação, né? Eu acho que é conforme o mise-en-scène e o corpo, né? É. Você entende pelo... Cara, que loucura é essa, bicho? Eu não sabia, não. É. E aí vocês faziam um filme dentro do quarto, Ele cada um numa rede. ele trazia as imagens que ele via no cinema e vinha contracenar comigo. Ele dirigia tudo e tal. Aí teve um dia que ele me deu um murro, porra. Aí ele... Vixe, aí vocês plantaram na porrada dentro do quarto. Você era o bandido e ele era o mocinho. É, ele era o artista principal. É sempre o mocinho. E tu era o bandido. Acho que nem ideia de bandido eu era um cara que estava ali Agora o negócio é o seguinte... para fortalecer a capacidade dele, o talento dele, né? Você era coadjuvante. Ele historiar através do... Pô, para ele era um puto exercício isso, né? Com certeza. E aí para mim eu comecei a sacar essas coisas. Aí você foi adolescente, tu juntou... O adolescente, ele tem uma trupe que comunga com ele das mesmas ideias. Eu imagino que a sua trupe era só de artista. Eu acho que o cinema dos anos 60, 70, foi o que me deu uma passagem para a dramaturgia. Sim. No cinema, né? Porque você não tinha... É o resto é o Brasil. Era, o resto do Brasil e Lacerda. Tem até uma cena... O Lacerda Cinerama já tinha 60? Era descoberto. Ah, era descoberto. Era, aí a gente... Vamos assistir lá, assistir Ben-Hur. Ben-Hur. Né? Era 6 horas de filme? Quantas horas de filme? Por aí, 4, 5. Aí Spartacus. Spartacus, lembro? Spartacus foi o... Spartacus de Kirk Douglas. O filme que mais ganhou... Kirk Douglas, né? Eu lembro. O filme que mais ganhou prêmio da Academia Hollywoodiana. Não foi Ben-Hur, não? Não, foi esse Spartacus com esses caras aí. Kirk Douglas. Aí a gente tava lá assistindo, né, o filme, de repente deu um efeito de trovão, de chuva, mas foi no cinema, pô, efeito... Aí vocês pensavam que... Aí um monte de gente pensou que ia chover, né, cabelo do guarda-chuva. Eita! Cara, isso é o quê? Isso é cenas teatral, do teatro, porra. Teatro. Essas linguagens que você vai vendo. E o negócio é o seguinte, o diretor teatral, o ator, ele pega muita cena no dia a dia, do cotidiano. Ele cria os personagens vendo o cara conversar. Chico Anísio, o cara fez mais de 200 personagens. Ele era um observador nato. E ele olhava para o cara assim e falava, isso dá um negócio aí. Tá, mas aí você na fase da adolescência, você tinha a trupe e comungava da sua ideia. Vocês já montaram grupo de teatro ou não? Como é que é? Não cheguei, não. Primeiro, as minhas observações foram através da cinematografia. Sim. Né, depois da música, né, ouvir música, não tocar, não toco instrumento nenhum. Sim. A música, né, influenciou muito, fui ouvindo. Aí tinha aquela Semana Santa, né? Semana Santa só era música clássica. Tinha que ser, que era quaresma. Era 15 dias de música clássica. Aí Tchaikovsky, Bach, Chopin, era tudo tinha o jejum, pô, todo, né? A gente ouvia, mas não sabia quem que estava ouvindo. Né? Depois você vai tomando... Mas é uma coisa rica, cara. Pô, tu é doido. Isso aí que foi, né? Eu fui percebendo
que essas músicas clássicas, ela traz uma sensibilidade incrível para você, né? No Você cotidiano. falou uma né? coisa rica. Eu tinha mais ou menos uns 6 anos, o meu pai, ele é técnico em música, ele fez Vila Lobos no Rio de Janeiro. Pô, E o meu pai, pra eu dormir assim, ele botava, olha só, Jacó do Bandolim, ele botava Dilermano Reis, Altamiro Carrilho, eu conheço esses caras, a obra toda, porque meu Pixinguinha, pronto. O meu pai, aí ele casou. Aí não, aí ele tinha um rádio desse tamanho, ABC, a voz de ouro. Cara, a hora do chorinho, ele botava a hora do chorinho. Meu irmão, eu dormia todo dia. Quer dizer, eu fui bem educado musicalmente. Eu só escutei, Não, é a música. porra, só filé. E você escutava clássico. Dentro de uma rádio E AM, né? Que não tinha isso, sim. Não tinha FM, era tudo AM mesmo. Né? Era a AM que era dos padres, né? E uma Rádio. educação rica que você teve, musical e artística. Aí né? na outra coisa que é interessante é a leitura. Né? Aí eu fui juntando as leituras. Aí entrou, a poesia entrou quando? Aí a leitura, ela entrou, já era outro irmão meu. A luz apagava às 9 horas, né? Tinha negócio. Aí você acendia o candeeiro, pá, tal. E ele era leitor de livrinho. Vocês comiam. De faroeste, né? Essas coisas. Eu lembro daqueles pequenininhos assim. Ele Não era era do Carlos Zéfiro, não, né? Não, isso era no banheiro. É que tinha os Rex, tinha um desenho, tinha um livro desse tamanho assim, só filme, só coisa de cowboy, né? Tex Kid. Aí você comia aquilo lá. Ele comia. Mas você aí eu pegava ficava ouvindo, né, vendo ele, a atitude dele, eu falei, pô, deve ser legal. Deve ser bom. Aí eu comecei a entrar na literatura, né? Porque a literatura é a literatura. É livro, é pra você ler. É, claro. Você vai tomar gosto pela leitura, né? Sim. Aí depois aí tem a escrita. A escrita é um negócio maluco, né? Porque você vê a cena. E você tem que passar para o papel. Do cotidiano, você vai estar lá numa feira, é muito tem detalhe, uma briga lá na feira. Mas é muito detalhe na escrita. Você viu tudo, mas para você passar aquilo para a escrita deve ser mais complicado, aí, né? Para a escrita você tem que ficar só, né? Porque ela é introspecta, né? Ela é para dentro a escrita, né? Você não faz coisa de... Aí, pô, essas cenas que você viu... Eu quero montar uma cena, eu olho aquela cena e eu tenho que passar para cá. E aí? Eu trabalho teatro muito com meus textos, né? Textos de poesia. Sim. Eu trabalho uma técnica que não é a poesia recitada, é a poesia falada. Você fala a poesia. Sim. Então, para você chegar a falar a poesia, tem todo um trabalho de preparação, né, do ator. Cara, você fez uma poesia para mim que eu não esqueci mais. Aí eu estava entrevistando lá na Praça Getúlio Vargas, falou, Carioca, cuidado, moleque maluco, vê uma pipa queidando, tal, pá. Aí eu falei... Meu irmão, eu tô doido, esse cara tá falando. Cara, eu gostei daquilo. Tu vê que eu lembrei que tu falou. Carioca, vem a pipa queidada, que não sei o quê. Pega o cerol. Eita, aí eu falei assim. Pega o pilão e colhe. Isso aí, tu falou assim, Carioca, cuidado. Aí tu fez uma poesia falada. Eu falei, esse bicho é doido da marmita mesmo. Que é essa aqui, quer ver? Vamos fazer? Fala aí. Pega o cerol, pega o pilão e colhe. Cata o papagaio, cata a esperança. Trança não tem não. Teba, caída, lá se vai, cortada e arada. E dá uma flechada, grande campeão. Engatou no porte e rolou na árvore nossa diversão. Chame pelo Eli, chame pelo Paulo, chame pelo Santana, chame todo mundo que a cidade é grande. Guiza tem mais não. Teba, caída, lá se vai. Pega o pilão, pega a linha, insera a linha. Pega a luz, a lâmpada, essa lâmpada fluorescente quebrou. Afina o cerol, lá se vai. É isso aí, a poesia falada. Você tem obras? Tem. Quantos livros? Depois tem um livro chamado Papo de Taberna, que é uma coletânea, né? Não sei se você viu falar em Alejandro Bedotti. Pô, que Deus foi o cara que Foi o cara que eu... Cara, pantomima era com o cara. Foi o cara que eu trabalhei e aprendi corpo, sacou? Cara. O Alejandro Bedotti. Alejandro Bedotti. Ele tinha um papel que ele botava o boneco e dava com a voz do Pavarotti e um boneco com a bocona assim. Você lembra disso? Cara, deu saudade do Bedotti agora. Deu saudade do Bedotti. Aí você tem isso escrito. Aí eu comecei a escrever e construir meus próprios textos. Aí o que eu fiz? Da poesia falada, aí eu botei meus textos dentro do teatro, que aí é preparar o ator para interpretar. Não adianta se decorar, não funciona. Tem que interpretar. Então, decora,
sai da decoração, vai para interpretação. São os processos que o cara vai entrar em cena. Aí ele pode brincar, né? Mas, faz o jogo. Mas isso aí que vai fazer é um ator tarimbado, não é um ator iniciante, né, Mário? Faz, porque iniciante. É um trabalho, o iniciante faz. É melhor ainda do que o tarimbado. Porque ele já tem os cacos os cacos dele. O tarimbado já... Ele já tem os cacos, ele não vai se entregar. O novo é que é bom. O cara que quer, que tem vontade também. Se joga. Se joga. E o velho é todo assim, cheio de o cara que cheio de margem, porque teve lá não sei aonde. Eu filmei uma peça tua no Banzeiros. Banzeiros. Que peça foi aquela que eu filmei lá? Ali eu fiz a direção, né? Preparei os atores. Eu fiz uma preparação com os atores. Aquela peça era do Dom Lauro. Era do livro do Dom Lauro, Espia Poesia. Espia Poesia, eu gravei lá no Banzeiros. Aí eu extraí do Espia Poesia, de um verso chamado Estreito Beco, aí o espetáculo Estreito Beco. É isso mesmo. A Natália, amiga minha, fazia o papel lá. A Natália, era zerado, todos eles. Todos eles eram... Todos zerados. O Eliseu Braga. Começou ali? Começaram ali? Começou ali. Eliseu hoje é um puta cara, assim, do mundo, né? Do universo poético e de palco. E começou ali, cara? Começou ali. O Eliseu, a Natália e a Luciana Guzmão, que é filha do cara do Bangalô. E o que já tinha passado por teatro, sendo guarda da dramaturgia, era o Alexandre, que é filho da Almira. Né? Subiu no Tatá. Cara, que peça... Vem cá. Eu vou para um pequeno intervalo comercial, que o meu diretor já levantou o braço ali, mas no próximo bloco, eu quero que você me passe o que o Mário está aprontando de bom, que vem aí de bom. E vamos falar desses locais que a grande massa, a grande população, o pop, não conhece. Que são os cantinhos de culturas que não é propagado para a grande massa, infelizmente. E em Porto Velho existe esse lugar, nós vamos falar isso no próximo bloco. Não saia daí, vou beber uma água e volto já com vocês com o poeta Mado, aqui hoje no Parada Obrigatória. Acesso facilitado a crédito, cursos gratuitos e apoio para abrir o próprio negócio, é disso que se trata o nosso projeto. A gente sabe que muitos jovens têm boas ideias, mas esbarram na falta de oportunidade, orientação e incentivo. Pensando nisso, propomos um programa municipal de incentivo ao empreendedorismo juvenil voltado a jovens de 15 a 29 anos aqui em Porto Velho. O projeto prevê capacitações com cursos, workshops e palestras nas áreas de marketing digital, finanças, gestão, entre outros. Também inclui parcerias com instituições de ensino, orientação e apoio para quem quer tirar a sua ideia do papel. A ideia é gerar oportunidades, incentivar a inovação e fortalecer a economia da nossa cidade. Investir na juventude é investir no futuro. Eu sou o vereador Zé Paroca e o meu mandato é do povo. Estamos aqui com a grande dupla sertaneja, nacional, mundial, César Menotti e Fabiano. Olá, amigos, aqui é o César Menotti. Aqui é o Fabiano. Estamos aqui para falar do grupo César Cassol, energia e calcário. Com o calcário do grupo César Cassol, você vai duplicar a sua produção de alimentos, viu? Bom também. A Casa da Uva é um local agradável para você frequentar com sua família e amigos. Aqui oferecemos uma ampla variedade de lanches, bebidas, suco direto da fruta e também iguarias típicas da região Nordeste e Sul do país. Servimos almoço todos os dias. Casa da Uva, a melhor parada da BR-364, próximo ao Presidente Médici. Telefone 99918-6846. Em meio à natureza totalmente preservada, há 23 anos cuidamos da origem da água mais pura do estado, com a leveza que só a captação subterrânea, protegida por camadas naturais, pode proporcionar. Água mineral Minalinda se destaca por ter o maior pH, tecnologia e sustentabilidade caminhando juntas. São mais de 1000 placas solares,
9 tanques de aço inox garantem armazenamento seguro e controlado. Sistemas digitais e envase 100% automático asseguram uma água pura do início ao fim. Um rigoroso controle interno, com análises físico-químicas e microbiológicas, comprova a qualidade e a segurança. De 300 ml a 20 litros, Minalinda oferece a solução ideal para cada momento do seu dia. Beber água mineral é cuidar do corpo, do metabolismo e da saúde. Escolha a pureza, escolha a tecnologia, escolha água mineral Minalinda, a única de Rondônia com maior pH. Programa Parada Obrigatória de volta. Visita ilustre, ele, o nosso professor Nazareno. Ele que é jornalista, pedagogo com mestrado. E eu fiz uma pergunta no bloco passado. O que ele está achando dessa polarização ou é bipolarização da política do nosso país? Professor, responda para o pessoal de casa, os internautas, do Parada Obrigatória. Foi uma grande invenção da elite brasileira, diga-se de passagem, criar essa polarização. Mas ela foi péssima, ela foi muito ruim. Porque nós temos a política como um todo sendo direcionada, como eu falei anteriormente, para intermediar os recursos que são arrecadados pelos impostos e o Poder Executivo. E nós vimos, dos 4, 5 anos para cá, uma polarização absurda que dividiu famílias, que dividiu amigos, que dividiu a sociedade. E para que isso daí? Para absolutamente nada. Mas, professor, sempre teve direita e esquerda. Mas o assunto, a discussão de ideias na época de Fernando Henrique, de Alckmin, de tantos outros de direita, era diferente agora? Era diferente porque nós vimos, principalmente, eu não queria dizer isso categoricamente como eu vou falar, mas eu observo, por exemplo, que a extrema-direita, e eu não sou um homem de esquerda, não sou, eu não me considero um homem de esquerda, nem de direita, enfim. Eu tenho o meu posicionamento político. Sim. Ele pode estar um pouco aproximado ao pensamento da esquerda, é possível. Mas nós observamos coisas absurdas, né? Eu vi recentemente pessoas conversando, só para colocar um exemplo, aqui em Porto Velho, contra os pobres. E isso me preocupa bastante, porque isso me faz lembrar um apartheid, isso me faz lembrar Adolf Hitler, sim, né? O higienismo Mussolini, social, Mussolini, por aí vai. E por aí vai. Aí eu me pergunto, essas pessoas politicamente, esses políticos sabem da existência de um Hitler, de um Mussolini, de um apartheid na África do Sul? Não conhecem. Eles conhecem, sabe quem, professor? Ou fazem isso. O prefeito de Florianópolis, que eles conhecem. Ou fazem isso apenas para aparecer. Isso me preocupa bastante. Fala do fundo do coração, isso que me dá medo. Eu fiquei preocupado, por exemplo, o ano passado, os 2 últimos anos, depois que o atual presidente Lula ganhou as eleições, as pessoas tomaram de assalto os quartéis, foram para frente dos quartéis. Eu achei um absurdo aquilo. Como eu achei um absurdo também o 8 de janeiro. As pessoas que participaram do 8 de janeiro, eles tinham todo o direito de ter participado, de ter feito passeatas e manifestações. Agora, não podiam, no meu modo de entender, fazer o que foi feito ali, a depredação dos poderes da República. Invadiram o Congresso, professor, fizeram tudo. Gente, pelo amor de Deus. Professor, o povo que estava fazendo isso, eles faziam de juízo próprio, pensando que fossem tomar o poder com esses atos translocados e foram taxados como golpista, terrorista. Mas escuta, eu vi senhoras lá, não sabiam por que estavam quebrando, professor. A maioria eu considero, eu posso estar errado, eu não sou o dono da verdade, mas eu considero como inocentes úteis. Assim como aqueles que tomaram os quartéis de assalto, ficaram acampados na frente dos quartéis. Sim. Eu não estou dizendo aqui que a eleição do presidente Lula, por exemplo, foi algo muito lícito dentro da normalidade. Eu não estou dizendo isso. Mas, para que eu diga que não foi, eu tenho que ter provas. E eu me pergunto, por que um mês antes, por exemplo, a extrema-direita
elegeu dos 27 governadores, elegeu 22. Dos 27 senadores, elegeu 23. Fez a maioria na Câmara, das né? assembleias legislativas, fez a maioria na Câmara Federal. Percebeu? Aí valeu, a eleição valeu. A eleição do governador de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, Zema, valeu. Aí, um mês depois... E é o mesmo sistema de votação, no né, mesmo professor? sistema de votação, a eleição do Lula foi fraude. Eu me questiono isso daí, sabe? Sim. E eu acho que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não perdeu para o Lula. Ele perdeu para ele mesmo. Ele perdeu para ele mesmo, com um negacionismo absurdo, com a intenção, a mentalidade golpista. Houve isso, sim. Né? Então, há necessidade... Ia ter um golpe, professor? Deu errado? Deu errado o golpe. E deu errado por uma série de circunstâncias. A primeira delas, o país estava dividido. Era meio a meio. O Bolsonaro teve 58 milhões de votos, o Lula teve 60 milhões de votos. A diferença era muito mínima, o país dividido. No meio o golpe mesmo. não vai, Daí não vai prosperar. A polarização. Aí depois nós tínhamos a conjuntura política internacional. O golpe de 64 deu certo porque havia, sim, por parte dos Estados Unidos, principalmente, interesse. A necessidade de se contrapor ao comunismo da União Soviética. Hoje, nós não temos isso. Nós não temos isso. Agora, no 8 de janeiro, não havia isso daí, essa polarização. Se o Brasil tivesse, se o golpe tivesse prosperado, com certeza, a União Europeia, os países desenvolvidos do mundo, eles iriam romper com o Brasil. E a situação ia... Professor, o senhor falou em comunismo, que os Estados Unidos estavam preocupados com o comunismo. O Brasil nunca teve um regime comunista. Luiz Carlos Prestes tentou. Foi rechaçado veementemente por Getúlio Vargas. Pegaram a esposa dele e entregaram na mão dos alemães. Olga Denari morreu numa câmara, no campo de concentração, porque Luiz Carlos Prestes se levantou como comunista. Ele era presidente do Partido Comunista do Brasil. Exatamente. De lá para cá, teve algum regime, alguma outra tentativa forte e clara de comunismo no Brasil, professor? Veja bem, você disse que o Brasil nunca implantou o comunismo. Não. Eu diria, país nenhum no mundo nunca implantou o comunismo. O comunismo não é isso que aconteceu na União Soviética. O comunismo não é o que está na Coreia do Norte, na China. O comunismo não é a Venezuela, ou a Nicarágua, Cuba. Tem ditadores que falam que são comunistas. Isso aí são ditaduras de partido único, ditaduras ferozes de partido único. E fala, aí usa o comunismo... Exatamente. Usa o comunismo de Karl Marx, de Engels, é outra coisa, completamente diferente. Mas você fala comunismo hoje, o pessoal pensa que você está xingando uma coisa do satanás, do demônio, tipo o regime socialista. Que eu falo assim, gente, Fidel Castro, quando ele invadiu a Baía dos Porcos e foi tomar de Fulgêncio Batista Havana, Cuba, a ideia dele era de um socialismo. Chamou os proletariados, falou, gente, terra para todos, Fulgêncio Batista é um corrupto. Ele tinha a ideia, na mente dele, ele tinha uma ideia de socialismo. Quando ele sentou na cadeira, que começou a ver os ouros da La Plata, sim, ele esqueceu de tudo, virou um ditador e essa ditadura que está lá até hoje. Sim. Maduro, socialista, ditador, né, professor? Ditador, eles são ditadores. Mas eu não entendo que o Lula, ele viveu a ditadura, ele sentiu na carne a violência da ditadura militar e ele apoia Maduro? Eu não entendo. Apoia Maduro, apoia Vladimir Putin, que invadiu a Ucrânia. Sim, sim. Eu vejo isso com uma preocupação. Aí ele fala de soberania nacional. Que soberania nacional que ele quer para o nosso país se ele não está do lado da Ucrânia? Porque a Ucrânia foi invadida, a soberania dela foi jogada na lata do lixo. Aí ele fala, não, eu quero a soberania nacional, que os americanos são isso, são aquilo, são uma parte do satanás, não sei o quê. E apoia Maduro, apoia Putin e é amigo dos castristas. Exatamente. Aí é uma coisa que eu não entendo. Explica para mim isso, professor. A preocupação dele, do Lula e do governo de esquerda, de um modo geral, a preocupação tem que ser o Brasil. Tem que ser o Brasil. E, claro, ele tá sendo advogado, relações diplomáticas com esse país, mas não dando esse apoio irrestrito. No caso agora, os Estados Unidos vão invadir a Venezuela? Eu tenho quase certeza de que sim. E não tem nada a ver com o tráfico de drogas, não tem nada a ver... Professor, a Venezuela não produz 1 quilo de cocaína, ela não produz. Ela não produz 1 quilo. Sabe que ela tem muito? Petróleo. Commodities, petróleo. A maior reserva de petróleo no mundo, do mundo. Como é que ele faz? Aí ele botou narcoterrorismo, ele botou esse nome, narcoterrorismo, para dar ele uma carta... Não tem carta branca para você invadir a soberania de qualquer país do mundo. País, não existe isso. Olha, aí eu fico pensando, sabe quem? Muammar Gaddafi.
Mataram ele. Mataram Saddam Hussein. Saddam Hussein. Porque tinha arma de destruição em massa. Não tinha mentira pura. Agora, o Gaddafi, o único país africano que a população pobre não pagava energia... Era a Líbia. Era a Líbia. A Líbia, exatamente. E aí, ele não invadiu o país, ele foi lá para matar. Exatamente. O Osama Bin Laden era terrorista mesmo, entraram também. A soberania dos países que ele foi lá para matar o Osama Bin Laden foi aviltada. E eu penso, sabe o quê? Que Maduro tem que dar graças a Deus que a cabeça dele ainda está em cima do pescoço. Você sabe porque a China hoje é a segunda maior potência econômica do mundo, com reais chances de ultrapassar os Estados Unidos nos próximos 10 anos? Porque a China não se envolve, de um modo geral, em guerras. E faz muito tempo. Os Estados Unidos invadiram o Vietnã, os Estados Eles Unidos são diplomáticos. Exatamente. Os Estados Unidos, eu gosto de dizer em inglês, I have a dream, eu tenho um sonho. Martin Luther King. Eu tenho um sonho. 1968. E qual é esse sonho? Nunca visitar os Estados Unidos. Eu admiro os Estados Unidos. Eu conheço o mundo inteiro. Só foi buscar Martin Luther King, 68, o maior discurso, né? Aí, escuta, para dizer que o senhor não tem sonho nenhum de conhecer os Estados Unidos. E por quê? Primeiro, porque a política externa dos Estados Unidos precisa mudar. Os Estados Unidos financiaram o golpe de 64 aqui no Brasil, porque impuseram ditaduras militares subservientes ao Washington, em plena Guerra Fria. Ora, do México até a Patagônia, até o sul da Argentina, a Terra do Fogo, eles implantaram ditaduras militares. Os Estados Unidos financiaram e regimes de terror para mas, professor, benefício próprio. Mas tem uns três locados que falam que os Estados Unidos tem que invadir o Brasil por causa de uma pessoa chamada Jair Messias Bolsonaro. Mas que isso? O que está vendo na política? Olha, e são patriotas. São pessoas que se dizem patriotas. Eu não entendo. Patriotismo é você gostar do país onde você nasceu, onde você vive, e lutar sempre pela grandeza do seu país. E não por causa de uma pessoa apenas. Eu fiquei de cabelo em pé, professor. Eu vi uma bandeira dos Estados Unidos maior do que a nacional em 7 de setembro lá em São Paulo. Como é que eu vou fazer isso? E muitas vezes eu gosto de dizer, inocentes úteis. Né? Então você tem o que o senhor falou aí, é o que o senhor falou. Que semeia o ódio e que leva, lamentavelmente, muitas pessoas a aderirem a esse projeto, para mim, falido já, para você discutir a política. Como eu disse, a polarização, ela só trouxe prejuízos para o Brasil e para os brasileiros. Quantas e quantas pessoas hoje, irmãos, amigos, não romperam por causa da política? E nós vivemos do nosso trabalho. Professor, eu estou aposentado hoje, mas eu trabalhei e contribuí. Professor, o senhor falou de inocentes úteis. Eu queria voltar lá no 8 de janeiro, que eu achei por demais pesada aquelas sentenças naquelas pessoas que estavam lá, às vezes, de massa de manobra, vamos dizer assim. E aí, o Alexandre de Moraes, o STF botou lá 17 anos para uma senhora, botou mais de 14. Aí eu fui perguntar para o meu filho que é advogado, ele falou assim, pai, o mínimo dessa pena é 12 anos, então a pessoa já entra com 12. Exatamente. Aí ele botou 2 anos, aí foi para 14. Eu falei, mas é pesado por demais, eu acho. Que as pessoas estavam ali, como você falou, uns inocentes, como é que é? Úteis, né? Pesado ou não, você precisa observar o que diz a lei. A dosimetria da pena. Exatamente. Mas, professor, eu não sei. Agora, eu só sei dizer uma coisa. Se o 8 de janeiro tivesse sido no Irã... Morria todo mundo? Todos já tinham sido fuzilados. É a lei deles. Se fosse na Rússia, Vladimir Putin tinha fuzilado todos. Percebeu? Foi aqui no Brasil. Mas eu achei pesado, professor. Eu não sei lhe dizer se é pesado, se não é pesado, porque eu não sei qual é a dosimetria, o que diz a lei. O meu filho, eu andei pesquisando com o advogado do Dr. Pablo Nunes, e ele falou assim, pai, não tinha como. Eu falei, como assim, cara? Uma senhora? Aí o pessoal fala que ela estava com a Bíblia na mão. Quem está com a Bíblia na mão, cara, não vai quebrar coisa do alheio. Exatamente. Se você está com a Bíblia... Embora eu sei que o senhor não acredita muito, mas Deus é amor. O senhor é de Deus é amor, tá, professor? Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A pena é alta. Agora tá ou errado. Aquele senhor lá que estava com um caminhão cheio de bomba para explodir o aeroporto internacional é outra coisa, é terrorismo. Terrorismo. Ali sim. Agora, aquele cara, ele não sabia que aquele relógio tinha mais de 200 anos, a importância cultural daquele... Exatamente. Escuta, ele não sabia, ele olhou ali, para ele nem era relógio. O cara viu aquela tela, era de Portidão ou de Cavalcante, eu não sei, e meteu a faca lá. Ele não tem a noção
que ele estava fazendo com uma obra de arte. Cuidado, porque Isso. você vai pagar. E Mas uma agora, coisa eu digo, aquelas pessoas, 4 mil, 5 mil pessoas, tinham todo o direito de ir a Brasília e protestar. Fazer. Protestar. Não, Agora, isso aí é daquela democracia. maneira, não. Daquela maneira, pelo amor de Deus. Eles invadiram, depredaram, quebraram, fizeram o diabo. Não todos, evidentemente, mas a maioria. Nós vimos o que foi o 8 de janeiro. Tinha pessoas então, aqui de vamos Porto anistiar Velho. essas pessoas, porque isso, porque aquilo outro. Gente, você precisa saber o que você está fazendo. Você precisa ter. Mas tinha gente ali que estava sendo teleguiada, professor. Exatamente. Eu senti isso. Então são inocentes úteis. Inocentes não úteis, o senhor deveriam fala. ter feito. Eu achei muito Porque pesado. eu poderia dizer, como eu falei anteriormente, a eleição do Lula foi algo legal? Não foi. Foi ilegal. Então, compete a mim, que disse Como que foi cidadão. legal, como cidadão, contestar aquilo ali. Sim. E apresentar provas. E não sair partindo para o quebra-quebra. Eu, como cidadão, eu discordo daquelas penas severas do 8 de janeiro. Como também não concordo dessas ações policiais que houveram no Rio de Janeiro, mas isso é assunto para o próximo bloco. O senhor vai me responder sobre... Eu achei que foi uma letalidade muito alta, mas isso fica para o próximo bloco. Você tem o direito de concordar ou discordar, obviamente, as penas. Sim. Eu não sei dizer, Sim. eu não tenho uma opinião formada, porque eu não sei o que diz a legislação. Sim, eu achei muito pesado, mas para mudar a lei, tinha que fazer uma PEC, era outra coisa, uma PEC da anistia para o 8 de janeiro. Não sai daí, vou tomar uma água e volto já com vocês, com o professor Nazareno, que está com a gente aqui hoje. Olá pessoal, quero aqui agradecer o nosso governador do estado de Rondônia, toda a equipe do DR, que está fazendo um trabalho aqui na 101. Fica aqui um abraço do vereador Adalto de Bandeirantes, gratidão, a comunidade fica contente com a estrada boa, agradecer a secretaria, todo o departamento do DR, estive lá várias e várias vezes cobrando, pedindo também que fizesse a manutenção aqui, tanto aqui como no nosso Linhão. Quero agradecer por estar executando esse trabalho. Gratidão a todos e tenham um bom dia. Estamos na 101 hoje e está de parabéns o trabalho de vocês. Olá, lá nos inícios dos anos 90, de dia faltava água, de noite faltava luz. Começamos a investir em hidroelétrica e com isso hoje Rondônia está no sistema interligado nacional. Fomos pioneiros em geração de energia. Em 2015 começamos com usina de calcário. O agronegócio hoje é uma realidade. Multiplicou, triplicou as produções de alimentos. Hoje o agro é uma potência em Rondônia. Agora chegou a hora de mudarmos do agronegócio para a agroindústria. Agora precisamos aqui que os governantes, as autoridades, assumam o compromisso de incentivar a agroindústria. O café aqui produzido vai lá para o sul, é industrializado e volta aqui. Precisamos ter aqui a indústria do nosso produto agro para agregar valores, agregar desenvolvimento, oportunidade de emprego e renda. É isso que Rondônia precisa. Por isso compre o calcário do Grupo César Cassol, que o nosso calcário multiplica a produção de alimentos.
Em meio à natureza totalmente preservada, há 23 anos cuidamos da origem da água mais pura do estado, com a leveza que só a captação subterrânea, protegida por camadas naturais, pode proporcionar. Água mineral Minalinda se destaca por ter o maior pH, tecnologia e sustentabilidade caminhando juntas. São mais de 1000 placas solares. 9 tanques de aço inox garantem armazenamento seguro e controlado. Sistemas digitais e envase 100% automático asseguram uma água pura do início ao fim. Um rigoroso controle interno, com análises físico-químicas e microbiológicas, comprova a qualidade e a segurança. De 300 ml a 20 litros, Minalinda oferece a solução ideal para cada momento do seu dia. Beber água mineral é cuidar do corpo, do metabolismo e da saúde. Escolha a pureza, escolha a tecnologia, escolha água mineral Minalinda, a única de Rondônia com maior pH. Programa Parada Obrigatória de hoje é o aniversário da cidade de Porto Velho. 111 anos na nossa capital e o programa Parada Obrigatória cobriu tudo. No primeiro bloco vocês vão ficar com a festa fantástica, a cerimônia de honraria que o prefeito Léo Moraes agraciou personalidades, vultos fantásticos e históricos da nossa capital. No segundo bloco vocês vão ficar com o corte do bolo maior da região norte, um bolo de 111 metros, em alusão aos 111 anos da cidade de Porto Velho. E vocês também vão ficar por dentro do apito da locomotiva 18, que há 20 anos não tocava esse apito, foi reformada, você vai ficar por dentro. Prefeito Léo Moraes trazendo à baila os vultos históricos e a história de Porto Velho, trazendo à baila. E tem projetos que em breve essa locomotiva vai fazer o percurso de Porto Velho, Santo Antônio e de volta. E o programa Parada Obrigatória vai cobrir tudinho para vocês da festa dos 111 anos da nossa capital. Então não sai daí, vou beber uma água e volto já já com o aniversário da nossa cidade. Eu vou pro intervalo, mas antes, Marcelo, coloca aí o hino da cidade de Porto Velho. Vou tomar uma água e volto já já com vocês. Eldorado, uma estrela brilha em meio à natureza imortal. Porto Velho, cidade, município, orgulho da Amazônia Ocidental. São seus raios, estradas perenes, onde transitam em várias direções. O progresso do solo de Rondônia e o alento de outras regiões. Nascente ao calor das oficinas, do Parque da Madeira ao Mamoré, pela forja dos bravos pioneiros, imbuídos de coragem e de fé. És a cabeça do Estado vibrante.
eu sou o Antônio Moisés, nos conhecido por Moisés. Hoje estamos tendo a honra de realmente voltar a botar o trem para funcionar. Então, a gente aqui não tem uma função hoje específica, porque é um teste. E um teste não tem função. Nós estamos fazendo de tudo, o importante é que o trem vai andar. Mas brevemente nós vamos conduzir essa máquina. Qual é a satisfação que você tem de estar novamente vendo esse trem voltar a funcionar? Amigo, a satisfação é muito grande. O tamanho a gente não mede, porque é uma coisa que só Deus para saber o que a gente sente nessa situação. E o agradecimento que a gente tem por essas pessoas que vieram de tão longe para se doar pela gente, porque eu acredito que isso é uma doação. Tocou o sino. Aí, olha a pico, olha a pico. A Maria começa. Olha os carecos. Os carecos não perdem o trem. Vai perder a Maria começa. Vai ver, vai ver. Vai para os caras. Vai chegar a Maria começa. Depois de 26 anos. Já convidamos você para o palco para assistir a cantora Gabriel. A partir de agora, senhoras e senhores, todos convidados para o tema principal. Vem aí a partir de agora, uma das mais belas vozes da Amazônia, Gabriel ao vivo. E aqui agradecendo realmente a Prefeitura, o Prefeito Léo Moraes, a Centel, colocar a locomotiva 18 de nova ativação, mexeu realmente com um pertencimento porto-belense. Ouvir esse apito é emocionante. Então, toda a população que está aqui, todo mundo foi contagiado por esse clima de renovação, de pertencimento. Realmente é um momento de muita alegria. E a programação se estende. Vamos até domingo. Amanhã tem infantil, hoje tem a virada cultural. Então, vamos celebrar. O prefeito Léo Moraes, o secretário Paulo Moraes Júnior, conosco, começou essa missão indo a Brasília, buscando junto ao Ministério do Turismo, Ministério do Transporte, a NTT, todas as informações necessárias para a gente iniciar esse processo. E eles nos indicaram a Associação Brasileira de Preservação de Ferrovias. E aí a BPF acabou sendo uma grande parceira desse projeto, é uma ONG sem fins lucrativos que existe há 50 anos. Eles fazem um trabalho com 14 ferrovias no Brasil, eles têm expertise, métier, experiência, e são extremamente gabaritados para fazer uma revitalização tão séria e cuidadosa como uma caldeira de uma locomotiva, porque é algo muito perigoso, né? Ela pode explodir. Então vieram engenheiros mecânicos, engenheiros ferroviários, engenheiros de caldeira, e isso fez com que esse sonho pudesse se concretizar. Muito feliz e realizado que a população de Porto Velho teve a chance de ver esse trem andar novamente. E o prefeito e o secretário Paulo desejam que esse trem volte a chegar em Santo Antônio. É a nossa missão agora. Nós vamos preparar os ferroviários, vamos qualificar novos ferroviários para começar esse processo de trabalho de revitalização do trecho ferroviário. E vai dar tudo certo. Mas você acredita que ontem, na hora que foi a demonstração aí da locomotiva se locomovendo aí no meio da população, ficou parecendo uma cena de filme, coisa que a gente só vê hoje em Faroeste. Verdade, é um momento de muita emoção para você ver como o Porto Velho carecia dessa memória afetiva, né? Somente em gerações que não tiveram oportunidade, como a minha filha, que não teve até então, mas ontem teve a oportunidade de ver o trem funcionar. Então muitas pessoas tinham um vazio de memória, porque o avô, o bisavô, o pai tinham passeado de trem, tinham andado de trem, e a gente propiciou pelo menos um gostinho para que as pessoas possam sonhar mais ainda com a gente. Uma parte do sonho já foi concretizado, que o prefeito queria era o trem, a máquina 18 funcionar. Agora vamos trabalhar a máquina 50, que é o nosso objetivo do ano que vem, reativar os trilhos e depois trabalhar também os vagões que a gente precisa revitalizar para retornar o passeio
para a estrada de ferro Madeira Então o Mamoré. povo de Porto Velho e os turistas que chegam até aqui podem sonhar em Podem chegar sonhar. até a antiga cachoeira de trem. Muita gente disse que isso não era possível, que não dava para... Muita gente colocando dificuldade e a gente ficava calado, sabe? Com os comentários pessimistas, né? Querendo que não desse certo, e a gente fica feliz com as pessoas que torceram e acreditaram para dar certo. Para você, sem querer atrapalhar, já atrapalhando, você que é um historiador, isso aqui estava ficando na história, hoje voltou à realidade. Na verdade, eu estou feliz, né? Eu dei aula hoje de manhã, né, para os meus alunos, e aí eu sempre falo para eles a história da estrada de ferro Madeira Mamoré como um professor de história. E hoje eu me coloquei como um personagem da história, porque eu, como outros aqui, fizeram parte desse processo de retomada da locomotiva 18. Então, para mim, isso não é uma realização pessoal, uma realização coletiva para o povo da nossa cidade. Que é muito mais gostoso ainda. Claro, estou muito feliz e cansado, mas pronto para outra. Vamos correr atrás. Ninguém imaginava que aquele Porto Velho fosse se transformar